Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o argumento: posso jejuar e orar? Ah, claro que sim, e eu espero que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aqui o teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muita gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, edificando vidas em Cristo. Aproveita também, envia essa aula para mais alguém ser edificado para a glória de Deus e coloca aqui o teu comentário de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você ser edificado, edificada aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Eu espero muito que a aula de hoje sobre oração e jejum possa te edificar de uma forma especial. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema posso jejuar e orar? Eu espero que você possa fazer isso em nome de Jesus. É claro que para iniciar bem você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica está aqui. No texto de Mateus capítulo 9, versículo 15. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Apresenta também a leitura bíblica em classe, que se localiza em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, versículos 16 ao 18 em sala de aula, deixando Deus te usar para a glória e honra do Senhor Jesus. Lê esse texto compassadamente e eu espero que o Senhor te edifique na palavra para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todas as nossas videoaulas para a glória de Deus. Também se lembre que toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estou postando aula da classe do juvenis, tá? Então, toda quarta ao meio-dia eu libero as lições da classe do juvenis, onde você pode fazer as suas anotações, preparar o teu material para ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória de Deus. Então, toda quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos como proposta da própria lição, na lição de número 7, onde nós vamos aprender, conforme a proposta do autor da lição, sobre a importância da oração e do jejum. Entendendo a respeito da oração e do jejum, nós vamos compreender que a oração nos ajuda agora a ter uma vida de consagração para Deus. É na oração que nós temos um relacionamento profundo com o Senhor. É na oração também que nós aprendemos a colocar o nosso coração diante de Deus. É através da oração que você pode ter um relacionamento genuíno com Deus. E vamos aprender também a respeito do jejum e da consagração. Como o jejum e a consagração pode te ajudar também a se aproximar diante da presença do Senhor em todo o tempo. Eu espero muito que essa aula possa edificar você e que você também possa ser edificado pela palavra. Na lição de hoje, nós estamos estudando sobre esse tema de uma forma muito especial sobre a oração e jejum. E na aula de hoje nós vamos aprender especialmente sobre essa prática de orar buscando ao Senhor, de interceder, de pedir a direção de Deus. E na lição de hoje, nessa perspectiva, então, de forma especial, nós vamos aprender especialmente a respeito dessa riqueza de ter o Senhor Jesus como um exemplo de oração. Ele que é Senhor dos Senhores. E para a gente começar bem a aula de hoje, o primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: Jesus, o nosso exemplo de oração.
Se você pode, deixa um comentário aqui no canal, envia essa aula para mais alguém, se inscreve e vamos então avançar para o nosso primeiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento. Jesus, ele ora e jejuma. Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos que nos evangelhos Jesus dá o maior exemplo de uma pessoa de oração. Então, para ter poder e autoridade, se nós, como discípulos, queremos aprender isso, nós precisamos copiar especialmente a ação de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Jesus já possui todo o poder e toda a autoridade, porque ele é Senhor, tá? Mas ele dá o exemplo para a gente, como discípulos, para obtermos esse poder e essa autoridade. Detalhe, esse poder e essa autoridade não é sua, não é minha, não pertence a nós, seres humanos. Mas esse poder e essa autoridade sobre os demônios vem então da direção de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus sobre o nosso coração. E Jesus dá o exemplo a partir da oração. Observe, Jesus se consagrava em oração. Em diversos momentos nos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus se retirava para orar, para buscar a presença de Deus, para poder clamar ao Senhor. Especialmente em João, capítulo 17, ele ora por nós, ele intercede por nós. Lucas, capítulo 22, versículo 44, diz que ele se dedicava tanto à oração que ele chegou a um certo tempo, especialmente intercedendo por você, a suar gotas de sangue em oração, buscando a presença de Deus. Jesus também dá o exemplo de jejum, de consagração ao Senhor. Se nós lemos, então, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele tira períodos de oração e, ao mesmo tempo, um período de 40 dias de jejum e oração diante do Senhor para se consagrar à grande obra que Deus iria realizar através dele. Então, olhar para Jesus é encontrar esse exemplo de oração. Agora tem outro detalhe. No Novo Testamento, nós também encontramos os discípulos copiando o ministério de Jesus em oração. Você vê o Pedro se dedicando à oração lá em Atos capítulo 10. A igreja, em Atos capítulo 1, versículo 4, orava ao Senhor de forma poderosa. E se você ler Atos 1,14, diz que a igreja orava de forma unânime diante da presença de Deus, buscando ao Senhor de forma poderosa também. Você vai perceber em Atos capítulo 2 que a igreja buscava ao Senhor em oração até receber do alto o poder, a presença gloriosa do Espírito Santo. Se nós queremos ter um contato com Deus, nós precisamos estar em oração. O próprio apóstolo Paulo pedia aos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, para que aquela igreja orasse por ele à medida em que ele pregasse a palavra e Deus lhe desse então a revelação. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Se nós queremos ser pessoas que são cheias da presença de Deus, precisamos viver em oração. Você precisa viver em oração, o teu adolescente também, a tua igreja também precisa estar em oração. É necessário que você tire períodos particulares diante da presença de Deus, buscando ao Senhor em oração. E aí, você acha que a oração é importante para você? Se você puder, comenta aí, eu quero saber também, tá? Vamos então avançar para o segundo subtópico, que destaca que Jesus, ele ensina os discípulos a orar. Olha, Jesus, ele ensina a igreja como orar. Ele deixou isso claro para a gente na palavra. E a gente precisa aprender, copiar e guardar isso também no nosso coração para a glória de Deus. Quando nós lemos a palavra, especialmente em Mateus capítulo 6, um texto que está presente no Sermão da Montanha, nós vemos então Jesus ensinando os discípulos a orar. E ele ensina a partir da oração do Pai Nosso. Observe, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo. O próprio texto traz para a gente esse modelo. Primeiro, de reconhecer o Senhor como Pai. Pai Nosso que está no céu. E aí você percebe esse modelo, reconhecendo então o Senhor como Pai. Isso fala de relacionamento diante da presença de Deus. Reconhecendo o Senhor como Santíssimo, glorificado, pedindo então a Deus o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados em si. E agora nós vamos perceber que Jesus ele incentiva os discípulos à oração, à intercessão, à súplica, a buscar ao Senhor em intimidade. Você pode fazer uma oração pessoal também como discípulo de Jesus. Observe, oração é conversa, oração é contato, oração é intimidade com o Senhor.
Você pode ler junto com os teus alunos Lucas capítulo 11, versículo 1. Vale a pena você fazer isso. Se você puder, faça a leitura do Pai Nosso junto com os teus alunos em sala de aula, demonstrando a riqueza do Pai Nosso, especialmente para o crescimento deles em Jesus. Esse detalhe também demonstra que essa oração é um modelo que nos ensina agora a reconhecer quem nós somos, a reconhecer a grandeza de Deus, a depender de Deus até mesmo nas nossas provisões necessárias. Então, olhando para a Bíblia, você vai descobrir à luz da palavra essa riqueza de detalhes. Os discípulos oravam ao Senhor para ter intimidade com Deus. Se você analisar especialmente a igreja de Atos dos Apóstolos, você encontra a igreja orando. O inimigo das nossas almas se levantou contra a igreja de Atos diversas vezes. A primeira vez que ele se levanta contra a igreja, ele se levanta com uma perseguição para poder parar a marcha da igreja. Capítulo 1 ao capítulo 4 registra isso. E sabe como a igreja respondeu? Orando, buscando ao Senhor. A segunda vez o inimigo agiu com a infiltração. Ele entrou no coração de Ananias e Safira para poder mentir diante da obra de Deus. Sabe como a igreja respondeu? Orando, e Deus revelou aquela mentira terrível. A terceira vez, o inimigo agiu para poder distrair a igreja em Atos capítulo 6. Mas a igreja respondeu orando, separando novos líderes e se dedicando à palavra. Aqui nós vamos aprender especialmente que na oração nós podemos também ter momentos de jejum e consagração a Deus. Aí o teu aluno pode perguntar, eu posso fazer um jejum de determinado objeto em si, que eu gosto muito e quero retirar aquele objeto da minha vida, do meu convívio diário? Deixa eu explicar para você o que é jejum primeiro. Jejum é um ato de oração, é um ato de consagração a Deus. Para realizar um jejum bem feito, você precisa então estar com o teu coração diante da presença do Senhor. O jejum é algo que você mortifica a tua carne. A Bíblia deixa isso claro para a gente. Então você pode realizar um jejum no período da noite, realizar um jejum até o período do seu café da manhã, ou então até o meio-dia, ou tem pessoas que conseguem realizar pós-meio-dia períodos muito mais longos. Mas qual o objetivo do jejum? Consagração a Deus, estar em oração. No momento em que a pessoa está em jejum, ela está em oração, ela está pensando no Senhor, ela está meditando no Senhor, ela está se consagrando para Deus, ela está orando. Jejum, conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, significa fome de Deus. Observa, jejum é isso, fome de Deus, sede de Deus, buscar a presença de Deus. Você está se quebrantando para estar com o Senhor. É um ato de humilhação. Agora, tem um detalhe que nós precisamos também explicar, especialmente nos dias em que nós vivemos. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu quero fazer um jejum do meu celular, eu quero parar de usar o meu celular, então eu vou fazer um jejum do meu celular. Eu quero fazer um jejum de Coca-Cola, eu vou parar de beber Coca-Cola para se consagrar a Deus. Eu quero fazer um jejum de parar de jogar videogame, já que a gente está falando de jovens e adolescentes aqui. Eu quero destacar para você que esse ato de se abster de objetos para se consagrar a Deus não é jejum, mas é consagração. Ou seja, é abstenção. Não é jejum, mas é algo que você está se abstendo com o objetivo de se consagrar a Deus e também vale. O jejum, de forma clara, é algo que mortifica a tua carne. É algo que vai fazer você ter um coração quebrantado ao Senhor. Essa é a diferença. Agora, se abster de um objeto com o objetivo de se consagrar a Deus, é abstenção. E a abstenção também é válido, já que você está fazendo isso para santificação. Você só não pode confundir a abstenção com o jejum. Você pode, por exemplo, se abster de um período de acesso às redes sociais. Você pode se abster porque você quer se consagrar a Deus. De um período de jogar videogame, você pode se abster, por exemplo, de beber Coca-Cola, você pode se abster de realizar coisas que agradam muito a você para poder ter um momento com Deus. Isso não é jejum, é abstenção. O jejum está muito entrelaçado à questão, especialmente, de você não se alimentar, de você buscar a presença de Deus. Agora eu quero dar outra orientação sobre o jejum. Você não pode realizar o jejum, por exemplo, de qualquer maneira. Você precisa ter que se alimentado antes, você precisa se preparar para um dia de jejum. Outro detalhe, se você está tomando medicamentos, é fundamental
que você observe também a questão do medicamento. Você não pode parar de tomar o medicamento. É por isso que tem muitas pessoas que não realizam jejuns longos por causa da necessidade de saúde por meio do medicamento. Outro detalhe, você também precisa entender que o jejum, ele tem o objetivo de ser uma consagração a Deus. Você pode realizar o jejum, por exemplo, olha, eu só suporto fazer o jejum até às 7 da manhã, até às 8 da manhã. Isso é válido? É válido para a glória de Deus a partir do momento em que você está se consagrando para Deus e meditando no Senhor. O jejum também é válido a partir do momento em que você se consagra literalmente para o Senhor. Agora, o jejum pode ser realizado também de duas formas. Existem pessoas que praticam o jejum, tomando água. Não é na questão, por exemplo, de encher a barriga de água para poder realizar o jejum. Mas se ele vai fazer um jejum longo, em determinados períodos do dia, ele toma um copo d'água para poder então se hidratar, mas ele continua em oração. Existem pessoas que fazem um jejum total. O jejum total é sem água e sem alimento. Então eu preciso deixar claro que jejum é consagração. Jejum, ele deve ser feito com responsabilidade, tem que se preparar para fazer, para se consagrar a Deus. O jejum é algo que você está se santificando para o Senhor. Já a abstenção é algo que você está abrindo mão para ter um momento de consagração a Deus. Isso não é jejum. É válido porque aponta para a santificação, tá? Eu espero estar ajudando você, explicando isso em sala de aula, que você também possa explicar com muita sabedoria para os alunos da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar, então, para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: orar sem cessar. Se você pode, envie essa aula para mais alguém e coloca aqui no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui, para a glória de Deus. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: tem um protocolo para a oração. Sobre a questão do protocolo para a oração, a própria lição traz a respeito dessa perspectiva o exemplo dos judeus. Por exemplo, os judeus oravam de joelhos, mas em muitos períodos oravam em pé diante do Senhor, conversando com Deus. Qual é a posição certa, correta, para que possamos então realizar uma boa oração, uma consagração a Deus? Não existe posição do corpo. Observe, você pode realizar uma oração, há diversos exemplos bíblicos, de joelho. É claro que a oração de joelho, como nós temos até um hino na harpa cristã, é bem melhor. Mas também precisamos entender que essa oração de joelho nos ajuda a nos humilhar diante do Senhor, reconhecer o senhorio de Cristo. Agora você pode realizar a oração, por exemplo, em pé, orando ao Senhor. Caminhando você pode orar. Deitado também você pode orar. O exemplo do rei Ezequias é muito claro no Antigo Testamento. Ele orou deitado e Deus respondeu. Você pode orar antes de dormir, ao acordar. Você pode orar trabalhando também. Você pode orar fazendo uma atividade física. Por isso que a Bíblia fala de orar sem cessar. Você pode orar buscando ao Senhor de todo o teu coração. Então, dentro da Bíblia, nós vamos ver que a necessidade real sobre a oração é o coração dobrado diante do Senhor. É um coração que se prostra diante do Senhor. Você pode orar, por exemplo, sentado, de joelhos, você pode orar em pé. Existem pessoas, irmãos e irmãs, que têm problemas nos joelhos, não conseguem mais se ajoelhar, oram assentados com reverência ao Senhor, buscando a Deus. Existem irmãos que se sentem melhor orando, buscando ao Senhor. O que a Bíblia fala é que nós devemos estar de coração quebrantado, contrito diante da presença de Deus, voltando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma para as coisas de Deus. É muito importante nós pensarmos nisso, sobre voltar o nosso coração para Deus. Será que você tem voltado o teu coração para Deus? É necessário que você pare para pensar sobre isso em oração. Às vezes, orando, nós vamos orar, ficamos pensando nas coisas que vamos realizar, nas coisas que precisamos fazer. Às vezes, orando, a gente não tem palavra, mas é fundamental que a gente dobre o nosso coração em primeiro lugar. É isso que a Bíblia fala, um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor não desprezará. Esse coração quebrantado é o exemplo que nós precisamos copiar para uma vida de adoração, quebrantamento, uma vida verdadeira diante do Senhor.
Então você pode realizar isso. Eu acabei de explicar sobre o jejum e agora eu quero falar sobre a oração. Você pode tirar momentos de oração, por exemplo, à madrugada. Você pode tirar momentos de oração durante o teu dia a dia. Você pode tirar momentos de oração na igreja. Você precisa orar. Você pode orar pelos teus alimentos, agradecendo a Deus. Você pode orar por uma vitória que Deus te concedeu. A oração é fundamental e precisa estar presente na vida do cristão. Avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico, nesse segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. É preciso orar. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Se você concorda, comenta aí, em nome de Jesus. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a própria Bíblia deixa claro para nós sobre a necessidade de orarmos. E a Bíblia fala, orar sem cessar. Nesse sentido bíblico, está falando que em todo tempo nós podemos então estar orando. É claro que esse versículo também se refere a uma igreja. Uma igreja pode orar sem cessar. Exemplo, um irmão ora num período, outro irmão ora em outro, outra pessoa está orando em outro. Então a igreja está em todo tempo em oração. Mas você também, como cristão, você precisa entender que como servo e serva de Deus, nós precisamos estar em oração, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Você pode estar em oração, louvando a Deus, orando ao Senhor. Você pode estar em oração, buscando ao Senhor. O próprio Jesus, ele dá esse exemplo de oração, nos incentivando a buscar ao Senhor. Ou seja, a Bíblia deixa claro sobre a necessidade de termos um contato constante com o Senhor. Eu preciso ter um contato constante com o Senhor. Você precisa ter um contato constante com o Senhor. A palavra nos orienta, então, nesse sentido desse texto bíblico, sobre a necessidade de termos acesso a Deus. Quando o véu do templo se rasgou, a partir da morte de Jesus, nós então temos acesso por intermédio de Jesus à presença de Deus. E agora nós, diante da presença de Deus, temos então essa porta aberta onde nós podemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E essa busca ao Senhor de todo o nosso coração nos leva então a vencer barreiras para a própria glória de Deus. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora sobre outro argumento. Um tempo especial com Deus. Para o cristão, o tempo de oração é visto então como algo prazeroso de estar diante da presença de Deus. Para o crente, a oração é um momento de ter prazer de estar diante do Pai em contato. Eu costumo dizer que a oração é o melhor meio de comunicação que existe, não tem falhas. Na oração, você então tem acesso direto ao trono de Deus, tem acesso então à oportunidade de colocar o seu coração diante da presença do Senhor. Existem muitas pessoas que estão frias na fé, porque lhe falta oração. Existem pessoas que buscam ao Senhor, mas não têm o discernimento do que estão buscando. Nós precisamos orar, primeiro, com o nosso coração voltado para Deus. Lembra do que eu disse, o nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor. Ele precisa estar disponível para Deus. Você precisa estar disponível para o Senhor de uma forma muito especial. E estando disponível, você então busca a presença de Deus. A própria Bíblia fala lá em Apocalipse de forma especial sobre a espiritualidade da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,16. Uma igreja que estava nem fria e nem quente, mas se encontrava morna. Não tinha uma vida de oração. Há uma necessidade, então, de termos uma oração verdadeira aqui. A oração não são somente palavras, mas a oração é abrir a nossa alma diante do Senhor, é quebrantar o nosso ser, reconhecer quem nós somos. Na oração, nós somos lapidados. Na oração, nós somos trabalhados para o Senhor. Então, é necessário ter esse momento especial com Deus. Não abra mão do inegociável. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da glória de Deus sobre você. Não abra mão de ter momentos com o Senhor. Você pode orar na igreja, na escola bíblica. Tem gente que ora num monte, por exemplo, um sítio de alguém, vai tirar um momento de oração. Ore ao Senhor. Busque a Deus. Busque a Deus, tendo um contato com o Senhor de todo o teu coração, para a glória e honra do Senhor Jesus. E avançando, vamos então para o terceiro ponto, que trata especialmente sobre o jejum. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se está, você pode, se inscreve no canal também. Que Deus abençoe você.
Vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a definição do jejum. A própria lição traz para nós a definição sobre o jejum. O jejum ele é definido da seguinte maneira: é a abstenção de alimentos, ou seja, com o objetivo de se consagrar para Deus. Você pode tirar um momento de abstenção buscando ao Senhor. De acordo com a Bíblia, essa perspectiva do verdadeiro jejum, ela tem o objetivo então de se consagrar para Deus, de colocar o teu coração em ter um momento especial de consagração. Como eu disse para você, para realizar o jejum, você não pode realizar o jejum de qualquer maneira. É necessário você tirar um momento de oração, é necessário você colocar a tua vida diante do Senhor, é necessário você colocar o teu comportamento diante de Deus também, a tua obediência, o teu coração. Se prepara antes, se alimente antes, para retirar um período longo de oração e jejum, e lendo a palavra, meditando na Bíblia, crescendo diante do Senhor. Avançando para fechar a aula, vamos então para o jejum no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que a prática do jejum está entrelaçada a essa perspectiva de humilhação diante do Senhor. Então aqui nós vamos perceber que a prática do jejum ela está muito entrelaçada, interligada a essa perspectiva de se humilhar diante da presença de Deus. E nessa perspectiva de se humilhar diante da presença de Deus, nós então entendemos essa ideia de conversão genuína. Quando as pessoas se jejuavam no Antigo Testamento, observe, há um quebrantamento, um choro diante da presença de Deus. Joel 2,12 confirma isso. Há essa ideia de conversão total para o Senhor, há essa perspectiva então de voltar ao seu coração. Muitas pessoas se vestiam de pano de saco e cinzas para poder quebrantar o seu coração diante do Senhor e pedir perdão dos seus pecados. Observe, o jejum está entrelaçado a essa ideia de se aproximar de Deus, de quebrantar, de voltar o seu coração para um verdadeiro quebrantamento. Então não esqueça disso. Eu espero que essa aula possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. Se você pode, por gentileza, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, envia essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. Se você pode também, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Instagram também, o nosso arroba é bem fácil, @Janderson Nascimento ou então @FacilitaBD. Você pode marcar a gente, eu vou ter o prazer de repostar, conhecer o teu trabalho em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que posta aula aí, assistindo a gente, que Deus abençoe. Posta a aula da Escola Bíblica Dominical da igreja também. Que coisa linda, eu fico muito feliz em conhecer os trabalhos de vocês para a glória de Deus. Acompanhe aí o nosso ministério pastoral. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis. Então toda quarta eu estou por aqui com você, estudando a palavra e liberando a aula sempre ao meio-dia, para você ser edificado, edificada em Jesus. E se você está afastado de Jesus e precisa aceitar a Cristo como seu Salvador, você pode fazer isso deixando um comentário aqui abaixo. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você pode também e precisa muito de oração, coloca teu pedido de oração aí. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa te abençoar, te guiar, te guardar também para a glória de Deus. É claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar a crescer em Jesus. A primeira dica de leitura que eu quero apresentar para você é esse texto do Bill Hybels, que traz aqui Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um material muito legal que pode te ajudar a ter um entendimento sobre a vida de oração, buscar ao Senhor. Outro texto de Pastor a Pastor, do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre essa necessidade de buscarmos a presença de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus de todo o nosso coração. Eu espero muito, sabe, que essa aula possa ter te edificado. E eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus, na próxima lição. Lição de número, deixa eu ver aqui onde nós vamos estudar, lição de número 6. E na lição de número 6, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento em sala de aula. E eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento em sala de aula. Posso perdoar e amar. Que Deus abençoe você para a glória do Senhor Jesus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.